Pronto. Olá, bom dia a todos, bem-vindos. Estamos aqui mais ou menos em família, então não tem nenhum problema, somos poucos mais importantes. Somos todas mulheres, pelo que eu estou vendo por aqui. E, bom, sim, somos todas mulheres por enquanto. Então, bem-vindas, mulheres. Bendito sou eu entre as mulheres. Pois é, olha só, olha só. Eu vou dividir aqui a minha apresentação. Não é uma apresentação longa, porque o importante vai ser mesmo ver na prática como funciona a plataforma. Muitos de vocês já conhecem, então é um pouco para ter uma lembrança de como funciona e de como é. Então, deixa eu dividir aqui, vamos ver. Aqui. Consegue todo mundo ver a minha apresentação? Deixa eu dar aqui para aumentar. Bom, acho que todo mundo me conhece, os que estão presentes nesse webinar de hoje, mas de qualquer jeito eu me apresento. Eu me chamo Lígia Helena Padilha, eu sou comercial da EBSCO para a parte das subscrições e para os livros, para a plataforma da GOB para Portugal e para a Espanha. Faz 2 anos e meio, mais ou menos, um pouquinho menos que eu estou na EBSCO. Sou brasileira, de São Paulo, mas eu moro aqui na Espanha, que é da onde eu estou apresentando esse webinar hoje, em Madrid, faz 13 anos já que eu estou por aqui. Então, já misturo um pouco o espanhol com o português, mas como todo mundo me conhece, então não tem nenhum problema. Eu deixo o meu contato de e-mail e o meu telefone, meu telemóvel, que é da Espanha, para quem não tem ainda anotado, tá certo? Então, vamos começar aqui com a apresentação. Antes de entrar na plataforma, eu fiz essa slide única para explicar um pouquinho o que é a GOB, né? Porque a GOB é muito mais do que simplesmente onde se compram livros, né? E as formas que se podem comprar nos livros na GOB. Então, a GOB é o primeiro fornecedor de livros acadêmicos do mundo em idioma inglês. Por que eu ponho assim em idioma inglês? Nós temos na EBSCO, na GOB, na plataforma da GOB, livros em outros idiomas? Sim, temos 300 mil livros em outros idiomas, em português, em francês e em italiano. Porém, a plataforma é uma plataforma americana e realmente o nosso catálogo, 90% do nosso catálogo são livros no idioma inglês. Então, a probabilidade de se encontrar um livro em inglês é enorme, perto da probabilidade de encontrar algum livro em outro idioma. Okay? Mesmo assim, sim que tem, e cada vez mais vamos aumentando esse número de livros em outros idiomas. Hoje em dia, nós temos no nosso catálogo mais de 17 milhões de livros em papel e 3,5, acho que agora está 3,8 milhões de e-books, ok? A GOB, realmente, eu gosto de falar que ela é como se fosse uma grande livraria virtual. Então, é onde se encontram vários livros e também se pode fazer comparações de formatos, de plataformas, onde esses livros possam ser encontrados, ok? Então, eu gosto de comparar como se fosse, como eu trabalhei com viagens muito tempo, que é como se fosse um Trivago dos livros, porque compara preços e formatos dos livros que vocês estiverem interessados, né? Nós trabalhamos com os e-books em 24 plataformas diferentes. Então, além da plataforma da EBSCO, Host, que vocês já conhecem, que é o que o Nuno vai falar mais para frente, nós trabalhamos com outras plataformas também, trabalhamos com outros agregadores, como é no caso do ProQuest, Gestor, mas também trabalhamos com a própria plataforma do editor. Ok? A vantagem é que também para os e-books nós oferecemos livros em um instante para algumas plataformas. Então, por exemplo, a EBSCOhost, ao comprar um livro eletrônico na EBSCOhost, o link chega em menos de 30 minutos. Então, chega muito rápido e já pode ter esse acesso a esse livro na plataforma em segundos. Então, isso é uma coisa muito rápida. Ultimamente, nós trabalhamos com os livros em instante na plataforma da GOB, dessas 24 plataformas, a gente pode garantir na EBSCOhost, na ProQuest, na Wiley, na Taylor & Francis e tem mais alguma, ok? Esses são os livros que nós temos, assim que o link chega num instante, já se pode entrar facilmente.
Bom, também na GOB nós trabalhamos com diferentes formatos de livros. Então, além dos títulos avulsos, né, o pick and choose, que se pode comprar livro por livro, nós também trabalhamos com a compra baseada na evidência e também trabalhamos com e-collections, com coleções de livros. Bom, na GOB também, além do que é uma livraria virtual para comprar livros eletrônicos e impressos, a GOB também tem serviços. Nós temos uma equipa nos Estados Unidos que também faz serviços para a biblioteca, então de catalogação, de etiquetas e coisas assim. Então, temos serviço pré-venda, venda e pós-venda também, se tiver interesse, ok? Então, nada mais que isso, só para fazer um resumo breve do que é a plataforma da GOB. Então, vamos já para a plataforma. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para... Se vocês continuam vendo a minha página. E vamos para a página já diretamente para fazer aqui a demonstração. Bom, essa é a página da GOB. Espera aí que eu estou dentro de um livro. Essa é a página principal da GOB. Obviamente... Lígia, a gente está vendo o PowerPoint. Ah, então eu tenho que... Será que eu tenho que sair de novo e entrar? New share. Agora... Ai, desculpa. Me perdi aqui. E agora? Agora sim, obrigada. Agora sim, tá, obrigada a você. Desculpe. Então, essa é a página principal da GOB. A maioria de vocês já conhece, eu já cheguei a falar dessa plataforma e já cheguei a dar formação para algumas de vocês. Essa é a plataforma principal para todo mundo. Nós trabalhamos com 90 países com essa mesma plataforma. Então, o layout é idêntico para qualquer pessoa do mundo, né? Então, aqui assim, como a página principal, a parte mais interessante que a gente tem são as promoções. Também mostramos as coleções e os EBAs, que é a compra baseada em evidência, que depois, um pouquinho mais para frente, a gente faz um comentário mais detalhado. Eu gosto sempre de falar dessa parte aqui, que são tutoriais, que são vídeos curtinhos, que servem muito, como tem muitas funcionalidades dentro do que é a plataforma da GOB, é interessante de vez em quando, como é que eu faço para tirar uma fatura? Então, esses tutoriais são vídeos curtinhos que mostram e tal como é que faz, tem em inglês, não tem em português ainda, mas é muito rápido, é muito fácil de entender, tá bom? E, bom, então vamos já para a primeira coisa que eu queria falar é como se pode fazer pesquisas na GOB. Nós temos 3 maneiras principais de fazer pesquisa de livros na GOB. Uma delas é a mais conhecida, como se fosse um Google, que é aqui nessa parte daqui de cima. Então, neste caso, eu vou colocar aqui um exemplo, um livro qualquer, e aqui eu posso selecionar por palavra-chave, por título, por ISBN, ok? Quanto mais detalhado, melhor. Se tiver o ISBN, melhor que melhor, porque já vai direto. Mas também podemos fazer por keyword, né? Por palavra-chave. Se eu coloco any words, vamos ver aqui. Eu vou dar search. Vão sair muitos resultados. Por quê? Porque pega todo o conteúdo que contém essas palavras daqui. Então, neste caso, eu tenho um resultado muito grande, muito amplo, de 32.297, quase 33 mil livros. São muitos. E em todos os formatos. Aqui, obviamente, nessa parte da esquerda, eu posso fazer os filtros como eu quiser. Então, por ano, por tipo de formato, por e-book supplier. Então, imagina que eu só quero e-book, eu posso escolher se eu só quero na EBSCOhost, por exemplo. Então, eu posso fazer esses filtros aqui no lado esquerdo. Porém, se eu quero exatamente este livro, é isso que eu quero, eu já sei que é esse livro que eu quero, eu posso colocar aqui All Words. Quando eu coloco All Words, ele vai no detalhe, no livro, como se fosse o entre aspas que a gente coloca no Google para aquela frase exata. Então, eu dou a search, olha só. Já diminuiu bem, né?
2 livros, então 2 resultados. No caso aqui, deixa eu só passar aqui. No caso dos e-books, eu posso ver aqui em Alternate Editions quais são os livros em que formatos tem. Então, na GOB, no catálogo da GOB, este livro está um em papel e um em eletrônico. E aqui na flechinha eu vejo os formatos dos eletrônicos, por quê? Porque está em EBSCOhost, em ProQuest, em John Benjamin, enfim. Ok? Então, eu tenho essa ideia se eu só tenho o SBN de papel, eu sei que esse livro também está disponível em eletrônico. Então, é uma maneira de fazer a comparação mais fácil. Bom, a outra maneira de pesquisar, que era isso que a gente estava falando então. Então, essa é a primeira, é a mais fácil, que é aqui. Depois temos, na parte de uma pesquisa avançada, na GOB não se chama assim, se chama Standard. Porque os americanos são assim. Então, aqui em Search, colocamos em Standard, aqui no final. E aqui é aquela famosa pesquisa avançada que todo mundo conhece. Então, nós podemos colocar vários campos, né, por disciplina. Se eu quiser só na página da EBSCOhost, por exemplo, se eu quiser um formato só e-book, então eu posso colocar todos de uma vez e simultaneamente vai me procurar exatamente aquilo. Então, essa é a outra maneira de fazer pesquisa na GOB, que é mais detalhada. Então, Search, Standard, ok? Agora, imagina, para vocês, bibliotecários que têm essa necessidade de ser as coisas mais rápidas, então o que nós podemos fazer também na GOB é procurar vários ISBNs de uma vez. Então, imagina que eu tenho uma lista de livros que eu quero procurar para saber se tem disponível no catálogo ou não, só que imagina ter que ficar procurando um por um. É muito complicado. Então, a gente facilitou a vida e aqui em Search, Alternate Formats, eu consigo ver e pesquisar vários livros de uma vez só, e independentemente do formato que eu tenho esse ISBN. Então, se eu tiver esse ISBN em papel e eu quiser procurar e-book, o sistema calcula, a ferramenta calcula também. Então, vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma lista de livros. Eu sei que vocês não estão vendo, eu vou colocar agora. Cabe, se eu não me engano, até 5.000 livros nessa lista daqui. Isso sim, tem que estar sempre com os formatos dessa maneira, senão o sistema não capta. Então, imagina que desses livros eu só quero o formato e-book. Dando a submit, se a sua internet vai bem, a minha vamos ver se funciona bem. Em pouco tempo você já tem os resultados desses livros. Neste caso, tá? Para essa lista aqui que eu fiz, eu coloquei só e-books, e eu tenho, dessa lista inteira, que eram 21, eu tenho 8 livros que eu achei no catálogo. O resto, não. E como que eu sei quais são os ISBNs que eu não achei nesse catálogo? Quais são os livros? Em View Exceptions. Em View Exceptions, vão me mostrar aqui os que não estão no catálogo e os que não têm, no caso, em e-book, que foi o que eu escolhi. Tá bom? Então, essas são as 3 maneiras de fazer pesquisa na GOB. Agora já vamos avançar um pouquinho e vamos ver aquele caso que eu tinha colocado antes, como é que funciona para entender como é que faz a compra. Espera, errado aqui. Então, voltamos no livro, All Words, porque eu sei que esse é o livro que eu quero, então vamos ver aqui no detalhe. Bom, então aqui nós temos 2 resultados para esse livro, que é o que eu quero, e eu vejo que eu tenho 2 formatos, né? Então, aqui em Alternate Editions, como eu já tinha dito, a gente consegue ver, mas aqui eu também consigo ver que eu tenho esse mesmo livro em capa dura e eletrônico. Então, em capa dura, eu não vou, no caso dos livros em papel, em formato papel, eu não vou me entreter muito, porque a gente não tem muito tempo, mas aqui estão os preços, então eu tenho as 2 opções, eu tenho a opção de compra no armazém dos Estados Unidos e de compra no armazém da Inglaterra. Nós temos 2 armazéns para livros em papel, ok? Obviamente, como nós estamos na Europa, e a Inglaterra estava na Europa até o ano passado, nós temos que ver sempre o preço do armazém da Inglaterra, ok?
Então, aqui eu vejo que orders accepted, ou seja, aqui, ok para este livro, e aqui eu vejo o preço, que deste livro são 93,83 libras. Como não me interessa saber em libras, eu posso ver aqui o preço na flechinha, o preço do livro em euro, com o câmbio do dia de hoje, tá certo? Bom, então essa é uma das coisas. E já falando de livros eletrônicos, que é o que mais interessa, nós temos, né, nesse webinar, né? Nós o que temos aqui são opções, então, como eu disse, é um comparativo, então, compara livro em papel e livro formato eletrônico, trabalhamos com 24 plataformas, lembrem-se, e aqui aparecem as plataformas que este livro está disponível para compra, no caso do catálogo da Gobel. Então, nós temos aqui a EBSCOhost, John Benjamin's, ProQuest, e só, são essas 3 plataformas que temos disponível para esse livro. Agora, como a gente interpreta? Nós temos aqui em EBSCOhost e temos aqui as opções de compra. Então, eu posso comprar para um utilizador, para 3 utilizadores simultâneos, para Concurrent Access e para utilizadores ilimitados. Tá certo? Então, essas são as 4 modalidades que, no caso da EBSCOhost, dá opção de compra. O que significa um utilizador, 3 utilizadores, utilizadores ilimitados, você compra por usos, né? 325 uses. Então, um utilizador significa que uma pessoa pode usar este livro por vez. Então, é como se eu tivesse, ao invés de ter um livro em papel na estante, eu tenho um acesso, uma maneira, um utilizador que pode usar esse livro. Se eu tiver 3, é como se eu tivesse 3 livros na estante, então são para 3 utilizadores. O que significa que se eu tenho de 3 utilizadores e uma pessoa está utilizando esse livro, está lendo esse livro, então eu tenho 2 pessoas que podem ler mais. É como se eu tivesse um livro na estante igualzinho, só que online, ok? Com o Concurrent Access, vai ir por uso, então você paga os usos, você tem 325 usos deste livro, e quando acabou, tem que comprar outra vez. Então, é assim. Temos muitos livros na EBSCOhost agora, e cada vez mais vamos aumentando esse número de livros de DRM Free. O DRM Free, como vocês sabem mais ou menos, é aquele obstáculo que coloca o editor na hora de poder partilhar informação, enfim. Então, quando é o DRM Free, quando compra um livro DRM Free com utilizadores ilimitados, pode fazer o que quiser com o livro. Já pode imprimir todo o livro, pode passar para outras pessoas. Isso o Nuno vai explicar um pouco melhor, que ele sabe mais do que eu nesse sentido. Tá bom? Então, são as 4 maneiras de fazer a compra de livros eletrônicos. Nós temos aqui o preço, a mesma coisa com os preços na flechinha. Nós vemos aqui o preço em euros, né, com o câmbio do dia de hoje. E a outra coisa importante, bom, available, né? A outra coisa importante aqui. Quando eu tenho contract on file, significa que eu já posso comprar o livro. Por quê? Porque eu já tenho a licença assinada com o editor. Então, eu compro este livro sem nenhum problema e em pouco tempo, na EBSCOhost, já chega o link e eu já posso descarregar este livro. Quando aparece Request Contract, significa que eu, com este, né, a universidade, com este editor, com este agregador, não tenho a licença firmada, a licença assinada, desculpa, ainda. E simplesmente fazendo assim, clicando aqui em Request Contract, eu vejo todos os dados dessa universidade, dessa instituição, tá? Inclusive com as IPs, porque as IPs são necessárias para poder chegar ao link e acessar, e as pessoas poderem acessar. E eu dou Submit Request, e já em pouco tempo, eu digo um dia mais ou menos, já tem essa licença assinada, tá bom? Isso é importante dizer, porque se não tiver essa licença firmada, não pode comprar o livro, não tem como comprar o livro, não vai deixar avançar. A outra coisa importante também é o preview. Neste caso, como antigamente tinha que enviavam livros e tal, e vocês podiam analisar, agora temos o preview, que é esse mesmo método, só que online. Então, aqui em preview,
Se eu abro, eu tenho a possibilidade de ver todo o conteúdo do livro para ver se realmente esse livro é interessante ter na minha biblioteca ou não. Certo? Aqui vamos para os capítulos e tal. Voltamos aqui. Como é que eu volto? Aqui. Ok. Então, essas são as maneiras, os dois formatos que temos de e-book de papel. Eu vou fazer uma simulação de compra. Essa é uma página de uma universidade mesmo, então eu não posso chegar até o final, mas eu posso chegar quase até o final. Então, como é que eu faço a compra? Então, imagina que eu tenho interesse em comprar três utilizadores na EBSCOhost. Então, eu clico aqui, e como vocês podem ver, aqui fica azulzinho e aqui fica meio nessa cor laranjinha, né? Então, imagina que eu sei que é esse livro que eu quero comprar esse livro, eu já tenho certeza. Então, eu dou aqui a Gobi Express e dou a order, ok? Quando eu dou a order, vai abrir uma nova telinha que eu tenho que preencher. Então, neste caso, eu tenho que preencher os dados obrigatórios, que é o subaccount, somente, tá? Que seria, eu escolho a conta que eu quero. Neste caso, é uma conta que tem várias subcontas abertas, mas basicamente as principais são a de US, de e-books, e alguma de livros em papel. Obviamente, a gente pode configurar, a gente configura a conta de acordo com a necessidade de cada uma das instituições. Então, se, por exemplo, tem vários campos, nesse caso, por exemplo, tem vários campos, então nós abrimos várias subcontas para essa universidade em concreto, para essa universidade de Cádiz, nesse caso. Tá? Então, isso nós configuramos sem nenhum problema, mas é importante saber que tem que selecionar uma subconta para poder comprar. Isso por quê? Porque a gente tem que saber que é um e-book, que tem que chegar um link, a gente tem que saber se for um livro em papel, para onde vai ter que enviar. Enfim, então por isso nós fazemos à medida toda essa configuração da conta. Aqui, obviamente, vocês podem colocar o PO number, o número de compra, o número de encomenda, enfim, tudo que vocês quiserem que apareça na fatura. Tá bom? Então, aqui é a hora de preencher com o que vai aparecer na fatura depois. Tá bom? Então, quando eu dou a order, então, deixa eu aqui, US, tal, e EBSCOhost 3 utilizadores, que é o que eu quero, eu dou a order. Aí vem um outro passo, que é o final, que é um passo importante e que às vezes pode ser um pouco confuso no começo. Então, eu dou aqui a order, vai me aparecer uma outra paginazinha assim, que vai me dizer, olha, esses livros, os e-books, não costumam ser retornáveis, né? Você tem certeza que você quer comprar esse livro? Então, você dá aqui, tenho, então você preenche aqui em azulzinho e dá submit. Quando dá submit, então sim, já fez a compra desse livro, tá bom? Então, esses são os passos que se faz para fazer uma compra de livro. A mesma coisa com os livros em papel, certo? Então, vou sair daqui porque eu não vou comprar esse livro. Então, essa é uma das coisas. A outra coisa que eu queria dizer, quais são as 24 plataformas que nós trabalhamos? Como a gente pode ver aqui na Gobi, em Library, espera um segundinho, aqui, e Suppliers, eu vejo as 24 plataformas que nós trabalhamos com a Gobi, certo? Então, como vocês podem ver, tem as que estão Contract on File, que significa que a minha universidade, a minha instituição já tem assinado uma licença e já está ok para fazer a compra, e eu tenho essas outras que está Request Contract. Aqui é a mesma coisa, ao invés de ir no livro diretamente ver o Request Contract, eu posso pedir aqui mesmo, certo? Então, a mesma coisa, eu clico aqui, confirmo que todos os meus dados estejam bem, e dou submit a request. Então, vai chegar um e-mail dizendo, olha, você está ok conforme com essa licença e tal? Dando ok, nós já colocamos tudo em marcha e já em pouco tempo vocês têm a licença assinada e vira Contract on File, já pode comprar esse livro. Então, essas são as 24 plataformas. Qual é a vantagem de comprar na EBSCOhost? Como a EBSCOhost é nossa, é da EBSCO, nós podemos dar algumas vantagens por comprar livros eletrônicos
pela EBSCOhost. Primeiro porque quanto mais tiver em uma única plataforma, mais fácil, porque obviamente já tem tudo numa mesma plataforma, não precisa ter em várias plataformas. E depois porque com a EBSCOhost, dependendo do volume de compra que vocês tiverem durante um ano, nós damos um desconto também para o ano seguinte. Okay? Então, essa é uma das vantagens que se tem de comprar na EBSCOhost, além de outras que o Nuno já vai dizer mais para frente. Outra coisa que eu queria dizer, imagina que eu comprei um livro, né, e eu quero saber em que estado está esse livro, se já chegou, se vai chegar, se foi enviado e tal. Isso serve sempre para os livros em papel. Não tem muita lógica fazer para livros eletrônicos, porque os livros eletrônicos chegam o link no e-mail que a gente configurar. Ok? Então, mas para os livros em papel, insert Library Activity, nós temos aqui um formulário para poder preencher, e aqui eu posso também preencher de acordo com o que eu quiser. Então, os já faturados, ou os que estão open orders, que são os que estão abertos e que eu ainda não sei o que vai, onde é que está. Então, é como eu posso fazer como eu posso rastrear estes livros. Deixa eu ver se neste caso aqui, temos algum que eu possa dar um exemplo. Eu acho que sim. Só para vocês verem como sai. Vou colocar desde o dia 1º de março, nesse caso. Espero que não tenha muitos, senão, nesse caso aqui não tem nenhum. É que eu tinha com o outro. Espera só um pouquinho. Vou tentar desde fevereiro. Janeiro, ok, todos. Desculpa, aqui. Ou seja, que eles não, neste caso, esta universidade não tem nenhum livro não tem nenhum livro que vai chegar. Já tem todos os livros faturados já. Então, por isso que eu coloquei faturados também como opção. Então, agora sim saíram 32 resultados. São os livros que já foram enviados. Então, aqui põe Shipped to Library. Neste caso, é um e-book. Não tem muito sentido, como eu disse, porque o link já chega rapidinho. Mas com os livros em papel também dá para acompanhar por aqui. Ok? Então, a gente sabe que este livro foi enviado no dia 26 de março, e aqui, inclusive, eu consigo ver a fatura também. Então, se eu quiser abrir a fatura, aí eu não sei se muda a página, se vocês conseguem ver. Consegue ver a fatura aqui, só para ter uma ideia? Não sei se chegou a mudar. Sim? Então, aí aqui eu consigo ver deste livro, quais foram os livros que contém nessa fatura. Certo? Então, vamos voltar por aqui. Então, esta é outra funcionalidade da GOB. A outra coisa, já falando de fatura, são as faturas que eu também posso ver diretamente quais faturas foram emitidas. Então, aqui em Library, View Accounting Documents, eu coloco as datas que eu quero, né, o rango, o período que eu quiser, e aqui em Go eu consigo ver quais faturas foram emitidas. Eu não vou fazer isso agora, mas, enfim, é mais ou menos o mesmo funcionamento que a gente tem no outro caso, ok? Principalmente porque está acabando o meu tempo. A outra coisa e última que eu queria comentar é a compra quando eu não quero fazer uma compra agora. Eu quero fazer uma compra um pouco mais para frente porque eu quero juntar um pouquinho mais de livros, né? Então, neste caso, bom, vou colocar aqui, neste caso, um outro exemplo. Né, apareceu a pesquisa e tal, então imagina que eu não quero comprar agora, eu quero esperar um pouquinho mais para juntar um pouco mais de livros e tal. Então, nesse caso, eu faço a mesma coisa, então imagina que eu quero esses dois, tá? Então, eu venho aqui e, bom, neste caso, como é um livro, eu coloco aqui, e este livro em papel, eu seleciono aqui. Então, tem que ficar azulzinho para selecionar. Eu coloco aqui em Add to Cart. Certo? Então, qual que é a diferença entre Order Cart e Select Cart? No Order Cart,
seria já para uma compra imediata, para a biblioteca, para o perfil de administrador. Nós podemos configurar também perfis diferentes. Então, o perfil da biblioteca, que pode comprar e tal, e o perfil de selecionador, que, por exemplo, é um professor que pode ter acesso a essa plataforma, mas, obviamente, não pode comprar. Então, ele pode fazer a pesquisa, certo? Então, se eu sou a biblioteca que pode comprar e tal, eu dou aqui em Order Cart e vai aparecer no carrinho como se fosse para colocar mais coisas no carrinho para depois comprar mais para frente. E aí o carrinho vai aparecer aqui. Se eu dou Select Cart e eu sou um professor, o GOB vai anotar essa sugestão e vai avisar o administrador, que é a biblioteca que pode comprar. Então, aí eu dou em Select Cart. Tá certo? Então, essas são as outras opções. Último ponto, eu já me despeço de vocês e deixo o Nuno falar a parte dele. Nós trabalhamos também com Pick and Choose, como eu disse, trabalhamos também com coleções inteiras e trabalhamos com EBA, a compra baseada na evidência. Com a compra baseada na evidência, nós trabalhamos com três colaboradores principais, que neste caso é o Wiley, Taylor & Francis e Cambridge, ok? E para e-collections, nós trabalhamos com esses três e também com Oxford, ok? Para vocês também terem uma ideia. O EBA também é uma boa decisão de compra para quem não tem muito dinheiro e quer ter acesso a toda uma coleção durante um ano e decidir um pouquinho mais para frente quais são os livros que mais adequados para comprar na biblioteca, tá bom? Então é isso. Então, Nuno, da minha parte já foi. Deixo a palavra com você. Obrigada. Muito obrigado, Lígia. Vou então partilhar o ecrã convosco. Lígia, podes cancelar a partilha do ecrã? Ok, obrigado. Deixa eu ver como eu vou variar. Aqui, stop. Lá em cima. Já foi. Muito bem. Já foi. Obrigado. Obrigado, então. Bom, começo por agradecer a vossa presença. Eu estou aqui a olhar para a lista de participantes e quero vos dizer que estão aqui participantes de norte a sul. Eu conheço quase todas as participantes deste webinar. E é curioso porque estamos a partilhar, estamos a promover este webinar no dia anterior ao Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. Não deixa de ser simbólico que promovermos este webinar no dia anterior, na semana onde celebramos este dia que é especial para as bibliotecas e para todos aqueles que gostam de livros, e ao promovermos este webinar e falarmos de e-books, estamos de alguma forma a promover também o acesso aos livros, porque um e-book é um book, se me permitem aqui o jogo semântico, e estamos aqui também, de alguma forma, a promover a acessibilidade. Penso que quase todos me conhecem. Nuno Henriques é o meu nome, já me conhecem. Sou também bibliotecário, como a maior parte, se não todas vós. É verdade que estes 6 objetivos parecem-me-nos muitos para, enfim, vamos para 20 minutos, mas tentarei fazer uma revisão por cada um destes 6 diferentes objetivos. Não irei aprofundar, o tempo não nos permite aprofundar cada um destes 6 tópicos, mas, vá lá, irei aqui fazer uma pincelada por cada um deles. Cabe-me a mim falar da EBSCOhost, da interface EBSCOhost. Há pouco vimos que quando escolhemos na tomada de decisão, sobretudo na tomada de decisão no contexto da aquisição de uma obra bibliográfica, há vários critérios em cima da mesa e que é necessário observar. Primeiro, o critério orçamental, a questão do custo, obviamente, a questão também da modalidade de compra, um utilizador, 3 utilizadores, etc. E a interface. E a interface não é uma questão menor. É uma questão tão importante como a questão orçamental. Não vou dizer o mais importante. Tão importante. É importante. Porquê? Porque aqueles que trabalham em bibliotecas têm o seu foco no utilizador, na experiência de acesso às obras bibliográficas. É esse o nosso foco. E, portanto, a questão da interface, uma palavra feminina,
A questão da interface não é uma questão menor, porque não basta adquirir uma obra bibliográfica, seja em suporte físico, seja em suporte eletrónico. É necessário que o nosso utilizador consiga, de uma forma intuitiva, de uma forma amigável, vamos assim chamá-lo, ler, refletir e gerir a informação que consta nesse mesmo e-book. Portanto, há pouco a Lígia falou em cerca de 24 plataformas, a EBSCOhost é uma delas. E cabe a mim demonstrar algumas das vantagens da EBSCOhost, na escolha da EBSCOhost enquanto plataforma de acesso à informação. É importante também clarificar que a plataforma EBSCOhost permite ao utilizador a pesquisa em mais de 400 bases de dados, porque a EBSCO tem mais de 400 bases de dados, na área da engenharia, da medicina, da enfermagem, da economia, do direito, etc. São muitas as áreas científicas, mesmo aquelas que nós consideramos hoje emergentes, mas também é possível, nesta plataforma, pesquisarmos, acedermos aos e-books. Mais, numa única plataforma, eu consigo então pesquisar em diferentes bases de dados, em diferentes coleções e em diferentes tipologias documentais, isto é, artigos científicos que provêm das revistas e e-books. É também uma plataforma que se ajusta ao perfil de um utilizador. Seja um utilizador que possua habilidades e competências avançadas de pesquisa de informação, seja um utilizador de competências básicas. Vamos supor, um aluno de primeiro ano do ensino superior, por exemplo, ou em contexto hospitalar, enfim. É também uma interface que não só se ajusta ao perfil de um utilizador, mas também à própria tipologia da instituição à qual pertence. Um hospital, uma universidade, um órgão do governo, um ministério, uma biblioteca pública. Temos em Portugal clientes da EBSCO que são bibliotecas públicas, interessantes também, e escolares, etc. Cabe-me a mim, então, nos próximos minutos, falar-vos um pouco desta plataforma EBSCOhost. Bom, vamos partir do pressuposto, então, que foi adquirido um e-book ou vários e-books através da Gobi e, portanto, aquilo que nós queremos experimentar agora é, enfim, perceber como é que esse ou esses e-books estão disponíveis e se é ou não ao utilizador aceder a esse mesmo e-book e também gerir essa mesma informação. Eu, homenageando aqui todos aqueles que são bibliotecários, bibliotecárias, eu vou aqui escrever Digital Libraries, por exemplo, Digital Libraries. E reparem, eu posso ter, insisto, centenas ou milhares de e-books misturadas com 10, 20, 300, 400 bases de dados. Se eu colocar um livro em papel na estante da biblioteca, onde deve estar, de acordo com a classificação, mesmo assim, com uma excelente catalogação, pode ser um desafio para um utilizador aceder a um determinado livro em papel, estando ele em livre acesso na estante da biblioteca. É um desafio. Quando eu pergunto aos bibliotecários qual é o principal desafio de uma biblioteca universitária ou outra, do ponto de vista do utilizador, todos eles concordam comigo quando eu acrescento, quando eu me antecipo a resposta. Na minha opinião, estou à espera que alguém me contradiga, será a recuperação da informação. Este é o grande desafio. Como disse um médico, nós queremos the right information in the right time. Há aqui também, quando falamos em acessibilidade, queremos falar na rapidez. Rapidez dentro, obviamente, enquadrada naquilo que é a eficiência. Porque todos aqueles que trabalham em bibliotecas e estão em contacto com os utilizadores, sabemos que este momento é um momento importante. É aquele momento em que nós escutamos o seguinte: uau, era mesmo isto que eu estava à espera. Era mesmo isto que me interessa. Aquilo que nós não queremos ouvir enquanto bibliotecários ou técnicos de biblioteca é, bom, não é nada disto aquilo que me interessa. Portanto, queremos proporcionar ao nosso utilizador a informação certa no tempo certo. E se me permitem um jogo de palavras, aquilo que nós pretendemos é a informação mais pertinente. Não só a mais relevante, mas também a mais pertinente de acordo com as necessidades de informação do nosso utilizador. Reparem que
o algoritmo de relevância é algo a ter em conta. Há uma pergunta que nós podemos colocar, e não quero aqui amassar-vos muito com isto. Porquê estes primeiros 10 resultados e não outros? É uma pergunta que parece-me interessante, porque quando nós promovemos literacia da informação, não podemos esquecer que devemos promover algo que está no horizonte e que se chama pensamento crítico. Porquê estes 10 resultados e não outros? É uma pergunta fundamental e reparem, quando nós pesquisamos no Google, eu pergunto-vos, quantos de nós vamos à página 2, 3 ou 4 dos resultados? Eu diria poucas vezes. Qual tem sido o nosso comportamento padrão? Fazer clique nos primeiros 4 ou 5 resultados. Costumam ser os mais relevantes. Esta é, pois, também a expectativa de um utilizador acostumado, se me permitem a expressão, a uma ferramenta como o Google. Ora bem, não querendo maçar-vos muito com isto, este algoritmo de relevância é biblioteconómico. Irá valorizar aquilo que nós chamamos por catalogação e indexação. Portanto, irá valorizar aquilo que nós digamos por metadados. Não só do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista qualitativo. Porque também há, por exemplo, e-books com arbitragem científica. E, portanto, se tivermos aqui e-books com arbitragem científica, em consonância com outros critérios, tudo terá, tudo será observado, estará em linha de conta para a ordenação de resultados por relevância. Ora bem, há também um conjunto de filtros que se encontram à nossa esquerda. Reparem que eu tenho como filtros, como data de publicação, por exemplo, para o e-book mais antigo do ponto de vista da data de publicação, não de disponibilização em formato eletrónico. 1964. Eu posso aqui escrever, por exemplo, 2015, e que não haja dúvidas que todos os meus resultados são agora, vamos aqui observar, são agora, por exemplo, 1414, todos eles terão sido publicados nos últimos 16 anos. Bom, vamos imaginar que o segundo resultado suscita o meu interesse. Eu poderei querer acedê-lo sem ainda ler o seu conteúdo. Eu, se clicar em Digital Libraries, isto é, no título, eu irei aceder aos metadados. Quem é o autor ou autores, ou neste caso o autor. Tenho também a descrição, uma pequena descrição, aquilo que, se fosse um artigo, seria o abstract, as categorias e também o assunto. Reparem também, voltando um passo atrás, que para cada um destes e-books, na parte de baixo, temos duas opções que poderão impor-se como fundamentais para a decisão de um utilizador se quer ou não quer este e-book, se ele é ou não pertinente. Primeira opção, páginas mais relevantes neste e-book. Entendam-se páginas mais relevantes, aquelas que contêm o maior número de ocorrências pela palavra-chave, pelo descritor que nós aqui adotamos e que foi Digital Libraries. E vou aproveitar para alterar o idioma desta interface, português de Portugal. E reparem, não irei perder a informação mantém-se, simplesmente o idioma da interface encontra-se agora em língua portuguesa. Mas tenho também, para uma melhor contextualização, para um maior foco, tem também um índice que permite ao utilizador aceder de forma precisa a uma secção, a um capítulo que suscite maior interesse. Por exemplo, capítulo 4, eu posso clicar em mais e aceder a um subcapítulo. Repare, por exemplo, conteúdo e documentos em bibliotecas digitais. Vou clicar e acedo a esta secção de forma particular. Aqui está ela, dentro de 2 segundos irá surgir. Poderão perguntar-me, alguns dos bibliotecários com quem eu quase todos os dias dialogo sobre estas matérias, porque, bom, mas isso de ler um e-book, atenção, hoje os e-books são uma realidade, não são algo do futuro, são algo do presente, e mesmo antes desta pandemia, já eles eram subscritos, eles eram adquiridos e até em volume considerável. Mas há uma dúvida que ainda que se coloca, não querendo eu, uma dúvida, uma questão, vá lá, não querendo eu contrapor o e-book
ao book, isto é, o livro em formato eletrónico, não quero contrapô-lo ao livro em papel. Eu diria que são complementares. E eu assumo, enquanto bibliotecário, enquanto cidadão, que ler um romance, por exemplo, em papel, pode ser mais agradável. Atenção, para mim, porque nesta nova geração de alunos que chegam ao ensino superior, mesmo no ensino secundário, ler um e-book é algo tão simples como ler, por exemplo, a ler um e-mail. Mas reparem, é verdade que estou aqui na página 103. Vamos imaginar que eu quero proporcionar ao meu utilizador uma experiência mais agradável, não exigindo ao meu utilizador um esforço, não é uma questão menor, um esforço visual. No canto inferior direito, eu posso aumentar, fazer um zoom, e reparem, eu até tenho um pouco de miopia e estigmatismo, como se não bastasse, eu até agora distancio-me da minha cadeira e como é fácil ler um e-book de forma tranquila, sem exigir grande esforço visual. Reparem como é simples. Os psicólogos, eles distinguem aquilo que é a aprendizagem profunda de aprendizagem superficial. E é verdade que o formato pode influenciar naquilo que nós designamos por reflexão profunda ou superficial ao lermos um livro, ao lermos um e-book. Reparem como é agradável, este formato, este zoom, não me convida a acelerar a minha leitura. Parece-me uma questão muito importante. É também importante referir que eu posso descarregar, por exemplo, esta secção, este capítulo, para um formato PDF. Reparem, à esquerda no índice, eu vou clicar, eu gosto muito de usar aqui a esferográfica, eu posso clicar neste ícone, que corresponde, como saberão, ao download. E eu posso descarregar este capítulo inteiro, de 5 páginas, ok? Transferir PDF e aqui possuo, no canto superior esquerdo, apto a abrir este mesmo PDF. Nada mais simples, nada mais intuitivo. Ora bem, sim, houve aqui qualquer questão. Vamos aqui, share. Às vezes isto acontece. Muito bem. Vamos agora imaginar que eu quero também, e nas bibliotecas, isto não pode acontecer, isto é, se eu tiver um livro em papel, nós, bibliotecários, vocês, bibliotecárias, não ficarão muito agradadas se virem um livro rasurado, com notas dos utilizadores. Ficamos muito aborrecidos quando vemos post-its. Reparem, eu posso, se esta página 106 me interessa, eu posso adicionar um post-it, como eu gosto de chamar, uma nota. Nova nota, e posso aqui escrever: esta página é muito importante, blá, 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 e clica em guardar. Atenção, se eu fechar a sessão, esta nota irá desaparecer. Antes ou depois, eu tenho que entrar na minha área pessoal para guardar esta nota. Hoje é importante acedermos à melhor informação científica, fidedigna, exaustiva, rigorosa, mas também ao nosso utilizador é importante, talvez desde sempre, desde o tempo das placas de argila, talvez, mas hoje tal é o paradigma. E o paradigma é hoje um paradigma diferente, não podemos comparar. Mas dizia eu que é importante gerirmos esta mesma informação. Eu posso, por exemplo, guardar páginas, eu posso enviar páginas por correio eletrónico para mim próprio, para os meus professores, para os meus alunos, para os meus colegas. E reparem, eu posso enviar, por exemplo, esta secção de 5 páginas ou as páginas que eu bem entender. Nós, bibliotecários, e vocês, bibliotecárias, também promovem a ética da informação. Promover a literacia da informação é também promover, já o disse, pensamento crítico e ética da informação. Se esta obra, se este e-book é um e-book importante ou pouco importante, não importa. Relevante ou pouco relevante, pouco importa. Porque mesmo que eu não tenha necessidade de citar este e-book ao longo da minha tese, ao longo da minha dissertação, ao longo do meu trabalho escrito, Ortega y Gasset ensinou-nos que nós somos nós e a nossa circunstância. A propósito do Dia Mundial do Livro, que amanhã celebraremos, eu quero acrescentar, adaptando a frase da Ortega y Gasset, nós somos nós e as nossas leituras. E a leitura deste e-book pode condicionar o meu pensamento.
e até a trajetória do meu trabalho escrito. É, portanto, uma questão ética, uma questão de honestidade intelectual, uma questão de integridade académica, eu citar esta obra, este e-book. Vamos imaginar que o formato ou a norma bibliográfica me é exigida é a norma da APA 7ª edição. Como é que isso funciona? O apelido do autor escreve-se em maiúsculas. E se forem mais de 3 autores, citam-se todos? O ano de publicação escreve-se entre parênteses logo a seguir o campo autor ou é como a norma portuguesa no final? E o título do e-book escreve-se entre aspas? Pode ser uma dor de cabeça. Tenho boas notícias. Se eu clicar em citar, teremos acesso às 9 normas bibliográficas mais populares a nível mundial. Ora bem, uma delas é precisamente da APA. Será uma questão de copiar-colar. E este copiar-colar é um copiar-colar ético, ao serviço da ética, combatendo o plágio. Agora, claro, eu não estou aqui a promover a que esqueçamos, a que o utilizador esqueça o funcionamento da norma da APA. Pensamento crítico, insisto, é fundamental. Bom, eu percebo um pouco da norma da APA, avalio esta referência e concluo, ok, tudo bate certo. No entanto, se o nosso utilizador conhecer e ou trabalhar com uma ferramenta de gestão bibliográfica como Mendeley, Zotero, EndNote, etc., poderá exportar esta mesma referência bibliográfica para a ferramenta que utiliza e que a sua biblioteca subscreve e ou promove. Porque Mendeley e Zotero, por exemplo, são gratuitos. Por exemplo, também podemos exportar não só a referência bibliográfica, mas também o conteúdo deste e-book, parte, para a nossa conta, o nosso espaço virtual Google Drive. Quero regressar à lista de resultados. Reparem na primeira opção. Se eu clicar no primeiro título, vamos cá ver, primeiro título, poderão verificar, haveria muitas mais coisas a dizer sobre isto, mas o meu tempo é limitado. Reparem, muito interessante. Este primeiro e-book tem como restrição um acesso limitado. 3 cópias disponíveis. Há outros e-books, tudo depende, já o sabem, da modalidade de compra, não é? Há pouco a minha colega Lígia mostrou-vos a questão da modalidade de compra, one user em inglês, 3 acessos simultâneo, sem limite de acessos, etc. Reparem, eu suponho que este terceiro e-book, vamos ver, não tenha, por acaso também tem 3, mas há muitos e-books que não possuem limite de acessos. Isso é um milagre, se me permitem. Estou aqui a usar uma figura retórica. Reparem, se eu tiver um livro em papel na estante da biblioteca, um exemplar, esse exemplar é acessível a um utilizador de cada vez. Ponto final. E se essa obra estiver disponível para empréstimo, eu, se a levo para casa, estou a impedir, bom, a impedir não é um verbo muito, sim, estarei a impedir que todos os outros utilizadores acedam a essa mesma obra. Qual é o milagre? O milagre é se eu comprar, se eu subscrever, se eu comprar, adquirir um e-book sem limite de acessos, se eu tiver uma comunidade potencial de 50 mil utilizadores, 50 mil utilizadores poderão aceder a esse mesmo e-book sem qualquer restrição. E isto é algo que nos deve fazer pensar. A questão, uma vez mais, da acessibilidade. Mais, é um livro, um e-book, que não se estraga, que não se rasga, não há, ninguém rasura o e-book, não é um livro que se extravia, é um livro, é um e-book, é um livro que está disponível sempre para o nosso utilizador. Se o livro estiver em papel, eu insisto, eu não quero fazer este webinar uma tabela de vantagens e desvantagens de comparação entre um e-book, é só para nos fazer compreender em tempo de pandemia ou fora do tempo de pandemia. Dizia eu que a questão da acessibilidade é, sem dúvida, uma questão muito importante. Se, por último, se a minha biblioteca, à qual pertenço, na qual trabalho, tiver um horário das 9 às 18, por exemplo, significa que das 18h01 às 8h59, os meus utilizadores não poderão aceder a um livro em papel. Qual é o segundo milagre? É
uma biblioteca, é um e-book, 20 ou 30 ou 5 mil, que estão acessíveis 24 horas por dia, 12 meses por ano, 7 dias por semana. Faltou-me dizer isso. Isto é algo que me parece muito importante. Mas reparem no seguinte. Vou agora entrar numa questão mais biblioteconómica. Mais uma questão. Reparem, temos o formato PDF, para nós é fácil, e o formato EPUB. Poderão perguntar-me, Nuno, estou aqui a antecipar-me às vossas perguntas, qual é a diferença entre o formato EPUB e o formato PDF? O formato EPUB é um formato, em inglês diz-se responsive, é um formato responsivo, que se ajusta ao ecrã. Reparem, eu vou aqui clicar nestas setas, algo fundamental. Insisto, na EBSCO nós damos muito valor à questão da acessibilidade, à questão do utilizador, como vê, como lê a obra. Reparem no seguinte, hoje há muitos utilizadores que acedem, por exemplo, às bases de dados através de um iPad, por exemplo. E, aliás, muitos dos nossos utilizadores, nós vemos na biblioteca, têm até portáteis muito pequeninos. Queremos proporcionar ao utilizador, insisto, a melhor experiência de leitura. Hoje já ninguém fala em leitura, parece que temos medo da palavra, de leitura. Reparem, eu vou aqui minimizar, aliás, eu vou pôr isto maior. Estamos no formato EPUB. E eu vou aqui, reparem, eu vou minimizar. E reparem como isto é muito interessante. Eu posso agora, reparem, estou a simular quase um iPad, um tablet, e reparem, não é uma questão menor, insisto, que o texto, a página, ajustou-se ao tamanho do ecrã. Não há palavras que foram cortadas, não se verificam palavras cortadas, não tenho que passar da esquerda para a direita para ler toda a frase, mas o tamanho dos caracteres não encolheu, não diminuiu. Isto proporciona, insisto, ao utilizador uma agradável experiência. Bom, quero falar de uma outra coisa antes de passarmos àquilo que eu pretendo já falar. Se este primeiro e-book tem um limite de 3 acessos em simultâneo, se eu, a minha colega Lígia e a minha colega Rocio, que estão aqui presentes, acedermos a esta obra, a visualizarmos, ou fazer o download por um período determinado, vou já falar nisso, um quarto utilizador, vou aqui olhar para os participantes, a Alda, há aqui uma participante que eu conheço que se chama Alda, a Alda não irá conseguir visualizar nem fazer o download desse e-book. Reparem também, há também a possibilidade de aqui estar escrito acesso limitado a uma cópia disponível, porque é possível à biblioteca comprar, adquirir este e-book na modalidade, este ou outro qualquer, este em concreto não sei, one user, portanto, um acesso. E é possível eu descarregá-lo. Reparem, se eu clicar aqui em full download, reparem o que vai acontecer. Diz-me assim, quer fazer o download do e-book? Repara, borrow significa borrow, empréstimo. Isto é possível ao utilizador descarregar este e-book por um período determinado, é a biblioteca que define este período, vamos já lá vê-lo, e esse e-book estará acessível numa aplicação que se chama Adobe Digital Editions, é gratuita. Nuno, não conseguimos ouvir você. Te perdemos. Nuno? Acho que ele também não consegue ouvir-nos. Oi, Nuno. Vou escrever no chat. Mas ele não está no mudo, isso que é o curioso. Deixa eu ver se... Nuno. Oi. Ele não me... Está concentradíssimo. Que estranho, o que será que aconteceu, né? Ele não me vê. Oi, Nuno.
Tá me ouvindo? Ele continua falando. Deixa eu... Tá super concentrado. Deixa eu ver. Senão eu ligo para ele, pelo telefone. Ah, eu acho que ele percebeu. Nuno, você tá ouvindo? As tecnologias às vezes falham. Não. Já me ouvem? Ah, agora sim. Agora Estão há muito tempo sem me ouvir? Sim. 3 Há quanto minutos. tempo sem me ouvir? Faz Uns 3 minutos, mais uns ou 3 menos. Bom, então minutinhos. perderam a melhor parte. Eu insisti, eu esforcei-me tanto por ser eloquente. Bom, mas eu acho que perceberam aqui o fundamental. Reparem, este e-book está disponível na aplicação Adobe Digital Editions. Vamos por 2 dias offline. Portanto, significa que neste momento só há 2 cópias disponíveis. Mas vamos imaginar que eu, enquanto utilizador consciencioso, quero devolver à biblioteca ao fim de 5 minutos, porque apercebo-me que o livro, que o e-book não é pertinente, quero devolvê-lo à biblioteca. Assim é possível. No canto superior direito, eu posso devolver à estante, posso devolver à biblioteca este mesmo e-book. E já está. Bom, onde é que eu quero chegar? Na interface AppSquadmin, a biblioteca pode configurar o número de empréstimos por utilizador, o número de dias de empréstimo e pode também, de forma específica, restringir, se assim o entender pertinente, os empréstimos a todos os e-books que têm a possibilidade de one user, portanto, um utilizador máximo. Eu vou clicar em Site Group Maintenance e agora vou clicar novamente em e-books. E reparem, é aqui que a biblioteca define o número de empréstimos por utilizador, o número de dias, de horas ou de semanas por empréstimo, define, por exemplo, sim ou não, queremos que haja empréstimos de e-books, one book, one user, quando se tratar de um e-book nesta modalidade. Isto significa, se eu colocar aqui no, que não será possível ao utilizador descarregar por um período determinado um e-book que tem a modalidade de compra One User. Isto permite talvez uma maior democraticidade ou equidade no acesso à informação. Não permitimos, não impedimos, aliás, que o utilizador visualize a obra online. Aquilo que não poderá fazer é descarregar. Aliás, nas bibliotecas, eu trabalhei numa biblioteca que tinha, não é verdade, Cristina? Já falei da aula, que tinha livros de bola amarela, que eram os livros de consulta local. Portanto, isto aqui corresponde talvez a obras de consulta local. Eu posso visualizá-las, não posso levá-las para casa, por exemplo. Reparem também, se aquela obra que há pouco nós retivemos a nossa atenção, se ela tiver 3 empréstimos, se há uma quarta pessoa que quer emprestar, levar para casa a obra, entra numa lista de espera. É possível criar uma lista de reservas. Se uma obra for devolvida, se estiver na primeira posição da lista de reservas, eu receberei um e-mail para poder, portanto, ativar o empréstimo da obra. E terei 3 dias, o tempo, a biblioteca define este tempo, para requisitar, entre aspas, a obra. Bom, mas, quando falamos, para terminar, quando falamos em gestão de bibliotecas, falamos em avaliação da coleção.
há uma opção que diz Reports and Statistics. É possível à biblioteca avaliar a performance, se me permite a expressão, da sua coleção de e-books e conhecer melhor os seus utilizadores. Portanto, há aqui uma opção que diz e-book title usage report, onde eu vou clicar, onde eu poderei, por exemplo, saber quais os e-books que num determinado período tiveram acessos, os que não tiveram acessos, quantos downloads, quantos cliques no abstract, etc, etc. Portanto, conhecermos a nossa coleção, tal como fazemos em algumas bibliotecas em livros. Por último, eu gostaria de vos falar, mas vou aqui ao meu PowerPoint, eu gostaria de vos falar numa outra questão. E, aliás, eu vou tentar fazer aqui uma coisa. Tenho algum receio. Bom, eu tinha planeado espelhar, é assim que se designa, espelhar o meu telemóvel aqui no ecrã. Porque desde há poucos meses é possível a qualquer um dos vossos utilizadores descarregar uma app, porque reparem que hoje os nossos utilizadores entram na biblioteca, muitos deles com um portátil, quase todos com um smartphone, e todos eles usam apps. Às vezes é da Facebook, etc., não importa. Mas que tal disponibilizarmos toda a coleção de e-books, e não só, também as bases de dados, numa aplicação designada por apps com mobile app? É possível. Eu vou tentar aqui a minha sorte para terminar. Eu vou tentar aqui a minha sorte porque deixaram de me ouvir porquê? Porque os meus auriculares ficaram sem bateria. Eu estou com a bateria a carregar há 5 minutos. Vou tentar desligar aqui um cabo. Se me deixarem de ouvir, por favor, digam. Conseguem ouvir-me? Conseguem? Conseguem ouvir? Sim, Conseguem ouvir-me? Bom, eu vou tentar sim. despachar-me. Eu vou tentar fazer isto o mais depressa possível, que é espelhar o meu. Vamos lá ver se eu consigo, se tenho sorte ou não. Vou agora fazer uma espécie de milagre, que é tentar, vamos ver, tentar, vamos ver se eu consigo. Ok, vou conseguir. Reparem na maravilha que eu vou aqui partilhar convosco. Eu tenho a aplicação instalada no meu, reparem, aqui está, isto é o meu telemóvel, só espero que ninguém me mande nenhuma mensagem romântica ou, enfim, o mais provável é receber por aqui agora uma lista de compras. Bom, mas reparem, eu vou clicar na EBSCO Mobile App e toda a coleção de bases de dados e de e-books está agora na aplicação EBSCO Mobile App. Eu posso fazer uma pesquisa, reparem, eu posso aqui escrever, por exemplo, Digital Libraries e o utilizador poderá aceder à sua biblioteca numa esplanada, cuidado com as esplanadas, não é? Com máscara, não é? Etc, etc. Eu só tenho mais 30 segundos de bateria, acho eu. Portanto, reparem, eu posso aplicar filtros, eu posso colocar aqui favoritos, um coração vermelho, por exemplo. Bom, mas eu posso também, em sign out, é muito fácil. Por exemplo, aceder por geolocalização à minha. Reparem, eu estou em Irmesinde e estas são os clientes da EBSCO, enfim, que estão próximos de mim. Isto é muito interessante. Estes são os clientes da EBSCO que estão próximos de mim. Isto é, se eu estiver dentro da biblioteca, portanto, isto é algo que me parece importante partilhar convosco. Para isso, o utilizador terá que ter apenas uma conta MyEBSCOhost, descarregar a aplicação e ter uma conta MyEBSCOhost para se poder autenticar. Bom, Rocio, eu tentei fazer um milagre que foi, em tão pouco tempo, falar de tanto. Mas já sabem, eu, enquanto formador na EBSCO para Portugal, estou disponível para formações mais focadas, aprofundadas para os nossos clientes. Desculpem, eu falei com alguma pressa, também fruto do meu entusiasmo por estes assuntos, mas eu penso que ficou aqui o essencial. E, uma vez mais, eu insisto. Trata-se de uma questão de responder às necessidades do utilizador e às exigências dos bibliotecários. Vou para partilhar, deixar de partilhar. Rocio?
Oi, Nuno, muito obrigada. Bom, a gente já passou 15 minutos do tempo, mas eu vou fazer algumas perguntas que me mandaram. Bom, as pessoas que tiverem com esse tempo um pouco apertado, podem sair, depois tudo isso vai ser gravado e vai estar no YouTube, e quem quiser ficar, seja bem-vindo. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui. Quanto tempo depois da compra demora um e-book estar disponível? Uma boa questão. Reparem, essa é uma boa questão. Se eu comprar um livro, bom, se calhar o livro pode demorar uma semana a chegar, tudo depende aonde compramos. Mesmo se tratando-se de um e-book, há plataformas onde nós podemos comprar e-books, mas reparem, quanto tempo demora a estar disponível? Ponto número 1. Ponto número 2. Aonde é que esse e-book fica disponível? Muitas vezes no computador, na biblioteca. E se eu vos disser que este e-book via EBSCOhost, por exemplo, fica disponível na nuvem para todos, e se eu vos disser, Lígia, poderás confirmar a informação. Se eu vos disser que em vez de demorar uma semana pelo e-book, ou um dia ou 3, nós demorarmos cerca de 1 hora. Não temos o professor, Correto. o utilizador a perguntar vezes sem conta. O livro já chegou, o e-book já chegou, eu preciso disto urgentemente, é fundamental para a minha investigação, é fundamental para a disciplina. E se eu vos disser que em menos de 1 hora esse e-book adquirido está disponível na plataforma EBSCOhost? Acreditam em mim? É correto. Mais alguma questão? Chega muito rápido. Vamos lá, tenho sim. Já comprei. Um esclarecimento, eu não vou citar o nome das pessoas que estão fazendo as perguntas, porque como vamos colocar esse vídeo no YouTube, por tema de proteção de dados, ok? Bom, seguinte pergunta. Já comprei uma coleção de e-books à EBSCO. Será possível uma formação para os nossos utilizadores? Essa pergunta você gostou, né, Nuno? Sim, sim, eu sou o formador, sim, claro que sim. Portanto, esta é uma questão de o meu e-mail, acho que já o sabem, é henriques@epsco.com e poderão enviar, de acordo com a minha agenda, terei o maior prazer. E para a GOB também. Para a GOB também podemos dar formações especializadas à medida. Bom? Ótimo. Próxima pergunta. Sim. Ui, um segundo. Como posso fazer para ter uma conta EBSCO-admin e gerar o número de empréstimo por usuário? Como? Não percebi, Lucio. Sim, falou, que saiu baixinho. Desculpa. Como posso fazer? Como posso fazer para ter uma conta no EBSCO-admin para gerir o número de empréstimo por usuário, por utilizador? Ok, sim. É pedir ao representante, podem enviar um e-mail para eurosupport@epsco.com, eurosupport, SUPPORT, @epsco.com, ou pedir à Alicia, que todos conhecem, ou à Lígia, ou à Alicia. Se me enviarem também para mim, eu também depois encaminho para o colega responsável. Uma boa pergunta. Que por certo, a Alicia está por aqui. Sim, a Alicia está por aqui, Está sim. presente, sim. Próxima pergunta. O e-book fica também disponível no DS? Olha, interessante. É muito interessante, isto é, se um cliente tiver o EBSCO Discovery Service, ao comprar o e-book via EBSCOhost, ele fica disponível na plataforma EBSCOhost e inerentemente no EBSCO Discovery Service de um modo automático. Portanto, a biblioteca não tem que fazer nada. Uma pergunta interessante que eu esqueci-me há pouco de referir. Tá no mudo agora. Sim, próxima Aqui outra pergunta. pergunta. Tem a ver com os empréstimos interbibliotecas, não é? Tenho também o EDS na EBSCO Mobile App. Fica o conteúdo do EDS disponível ou só Ok, no ok. EBSCO? Sim, esta aplicação, isto é, esta aplicação
a coleção, se o cliente tiver apenas a EBSCOhost, o conteúdo da EBSCOhost é vertido, entre aspas, é uma metáfora, na app. Se o cliente, a instituição, a universidade, o hospital, a escola, o ministério, o instituto, tiver o EBSCO Discovery Service, é o EBSCO Discovery Service que está acessível via app. Porque nós sabemos que o EDS apresenta mais conteúdo que o EBSCOhost. O EDS apresenta todo o conteúdo da EBSCOhost e mais as bases de dados, os recursos em livre acesso, que a biblioteca subscreve e ou promove, no caso dos recursos em acesso livre. Uma pergunta interessante. Portanto, o EDS tem sempre prioridade sobre o EBSCOhost. Ok. Próxima pergunta. O preço do GOB tem em conta o número de usuários? O preço do GOB para os utilizadores ilimitados, sim, que tem em conta o FTE da conta da universidade. Okay. Próxima pergunta. Onde se acumulam os e-books comprados? Os e-books estarão disponíveis onde se acumulam, portanto, na plataforma EBSCOhost. E atenção, há algumas bibliotecas que depois fazem uma... Eu não falei nisso, mas a Lígia também poderá falar. Portanto, será possível, mas depois poderemos responder isso de forma mais... É possível também ter o registro bibliográfico no catálogo da biblioteca e depois, naquele campo Unimark, naquele campo específico, colocar lá o URL de acesso ao e-book. Isso também é possível. Portanto, ficam na plataforma EBSCOhost e ou no EDS. É aí que eles ficam. Repare, vamos imaginar que um cliente não tem a plataforma EBSCOhost. Basta comprar um e-book, não é? Para que surja a plataforma EBSCOhost, para acesso a esse e-book. Sim, só esclarecer, né? Estamos falando da plataforma da EBSCOhost. No caso como na GOB temos 24 plataformas, 23 plataformas mais que somente na EBSCOhost, o livro se faz o download na plataforma que se compra esse e-book, ok? Ok. Próxima pergunta. É possível fazer empréstimo interbibliotecas com o e-book? Ora bem, tudo depende do editor. É um caso editor a editor. Cada editor tem as suas... portanto, temos que consultar os detalhes da licença de copyright do próprio editor. Não é a EBSCO que define, é o editor. Portanto, nesse caso, é preciso avaliar editor a editor. Isso, por vezes, surge na própria folha, não é na folha de rosto, mas por vezes isso surge no próprio e-book, essa licença. Se houver dúvidas sobre a possibilidade de empréstimo interbibliotecas, desculpem, poderão enviar um e-mail para eurosupport@epsco.com, porque cada editor tem a sua própria política de empréstimos interbibliotecas. Próxima pergunta. Como funciona o pagamento das faturas no GOB? As faturas, né, no GOB funciona como uma fatura de uma subscrição normal com a EBSCO. A única diferença é que a empresa não é a empresa EBSCO Espanha, é uma EBSCO que nós temos na Inglaterra. Essa é a diferença. Mas chega a fatura, no caso dos livros em papel, junto com a caixinha com os livros, e no caso dos e-books, chega um link com a fatura. Também sempre pode ver pode recuperar essa fatura na própria página da GOB, como eu ensinei para vocês antes, mais cedo. Tá? É isso. E tem um prazo para pagar, é como uma fatura normal, tem um prazo de 30 a 60 dias, a gente também configura e adapta. Ok, mais uma pergunta. Quando o e-book fica disponível no catálogo da biblioteca, funciona a importação de dados? Lígia, queres falar? A GOB
tem um serviço vá lá, um serviço de exportação de registros marca, não é? Uhum. Sim, tem. Nós ensinamos também, temos o nosso departamento de IT que dá um suporte, um apoio, mas temos também um serviço de Mark Records, que esse sim é um serviço adicional, é um serviço que é pago. Como eu disse, a GOB não é só uma plataforma de vendas, mas também é uma plataforma de serviços pós-venda, e esse é um dos serviços que nós fazemos também. Ok. E eu tenho mais uma pergunta. Quanto tempo demora para que um livro em papel chegue na biblioteca? Olha, costuma demorar entre 10, 12 dias. Nós agora estamos fazendo depois do Brexit, porque o nosso armazém é na Inglaterra, foi que nós temos agora, nós estamos trabalhando com a nossa filial na EBSCO na Holanda. Então, conseguimos adaptar bem desde o começo do ano e demora o mesmo que demorava antes, que são 10 dias, mais ou menos. Tá bom. Não temos mais perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pensarem depois em algum comentário, vocês podem enviar um e-mail diretamente para o Nuno ou para a Lígia. E nada, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês. Obrigada, Nuno. Obrigada, Lígia, pela Obrigado. apresentação. O prazer foi nosso. Eu acho que foi uma apresentação bem dinâmica, foi bem entretida e eu espero que seja interessante para todos vocês. Muito obrigada a todos pela participação e pela disponibilidade, que eu sei que todo mundo tá aí com os horários complicados. Muito obrigada por ter encontrado esse tempinho para assistir o webinar. E ficamos ao dispor, né, Nuno? Sim, claro que sim. E a Rocio também. Eu e a agradeço. Alicia, que está vendo também. Sim, é verdade. Muito obrigado. Só eu há pouco enganei-me, disse que era amanhã o Dia Mundial do Livro. Eu é que ando um pouco acelerado, é no dia 23 e hoje é dia 21. É só, portanto, hoje é quarta, só na sexta. Eu é que ando sempre assim um pouco acelerado. Quem me conhece sabe que eu sou acelerado. Enfim, ainda não melhorei. A idade não põe mais calmo. Bom. Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigado. Até mais. Tchau. Deus.